A Copa São Paulo finalmente acabou e o Corinthians, infelizmente, acabou se tornando vice-campeão pela 9ª vez em 20 finais. O Corinthians tem um aproveitamento em finais que eu considero ruim, que é um pouco mais de 50%. Das vezes que ele chega na final, ele consegue se sagrar campeão. Mas não é disso que eu quero falar especificamente da Copinha de 2025, onde o Corinthians acabou sendo vice-campeão, sendo derrotado, infelizmente, pelo São Paulo. E a gente vai fazer uma análise do elenco, das partidas e de quem eu acho que deveria subir e de quem subiu, porque já saiu nome de 12 jogadores do Sub-20 e do Sub-17 que vão integrar o elenco profissional do Corinthians nesse ano de 2025. Visto que vai ser um calendário longo e confuso, é importante a gente ter bastante opções. Se elas vão ser úteis, eu já não sei. Mas é importante a gente ressaltar que o elenco do Corinthians vai estar recheado de nomes para a continuidade do campeonato, para a continuidade do ano em 2025. O Corinthians estreou na Copinha contra o Porto Velho e fez o placar de 3-0 na estreia, com gols de Luiz Gustavo Bahia, para mim o principal jogador desta Copinha, que inclusive foi o artilheiro do time mesmo sendo volante, o Araújo, o reserva do Guinegão, camisa 19, que foi a primeira partida dele pelo Sub-20 do Corinthians, acabou fazendo um golaço de calcanhar, encobrindo o goleiro, um dos gols mais bonitos desta Copinha. E fechou o placar com o Juninho, outro jogador do que também aparentemente está vindo do Sub-17 para o Sub-20 e aproveitou também a chance que teve numa assistência do Caipira para fazer o terceiro gol. Já contra o Rio Branco, o Corinthians vence novamente por 3-0 e o primeiro gol é marcado pelo Luiz Fernando, o camisa 7 do Corinthians. E pra mim, ali do quarteto de ataque, eu vou falar um pouco do quarteto de ataque porque todos subiram, né? Justamente o Luiz Fernando foi o único que não foi chamado neste princípio, foi o único que não foi chamado para integrar o profissional. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse quarteto de ataque que iniciou a primeira fase da Copinha, porque depois o treinador muda o esquema de jogo, muda algumas peças, muda o jeito de jogar e o time chega na final. O Luiz Fernando, camisa 7, que jogava aberto quase como um ponta direita, acabou fazendo 1-0. O Denner, o lateral esquerdo, fez com um chutaço, fez 2-0. E o Dieguinho com outro chutaço, o jogador que acabou se tornando titular no decorrer da competição, acabou fazendo o terceiro gol. Já contra o Santo André, o Corinthians foi completamente reserva, foi apenas o Cauê e o Guinegão, se eu não me engano, os únicos titulares nessa partida, e o time acabou sendo derrotado por 2-0, marcando a primeira derrota do Corinthians na fase de grupos da Copinha desde 2003. O Corinthians não perdia uma partida de primeira fase de Copinha desde 2003, e com essa opção de poupar os jogadores, já que foram 9 jogos em 20 dias, eu achei normal ter poupado o time inteiro e infelizmente o time acabou sendo derrotado, ficando em segundo lugar no grupo dele. Mas o grupo de cruzamento do Corinthians era o grupo de Falcon e Vila Nova. E o Falcon acabou se tornando o líder do grupo, tendo que enfrentar o Corinthians na primeira fase de mata-mata. E acabou derrotado por 1-0, com mais um gol de Bahia, marcando seu segundo gol na Copinha, um chute que ele pegou meio de canela, meio de tornozelo ali. A bola não foi tão forte, mas ela foi bem no canto e acabou entrando, matando o goleiro, dando assim a vitória para o Corinthians. E na sequência ele pega o Vila Nova, que acabou eliminando o Santo André, que havia sido o primeiro do grupo do Corinthians, e talvez o Corinthians tenha feito a sua melhor partida durante a Copinha, uma vitória, uma goleada por 4-1. Muito se deve à mudança de esquema do time do Corinthians, mas também principalmente quando o Corinthians abre 2-0, o time do Vila Nova vai completamente para cima, porque mata-mata, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, não faz diferença nenhuma, porque não tem saldo de gol mais que resolva. Então o time vai completamente para cima, deixa diversos buracos na defesa, e o Corinthians foi aproveitando as oportunidades que teve e foi guardando um gol atrás do outro. Acabou tomando um gol de honra ali do Vila Nova, mas que pouco teve resultado. O Corinthians acabou abrindo o placar logo no primeiro tempo com o Dieguinho, e no segundo tempo aproveitou, Bahia fez 2-0, o Denner completou, fez 3-0,
E o Pellegrini fez 4-0 e no finalzinho da partida o Vila Nova descontou fazendo seu gol de honra. Como eu disse, para mim foi a melhor partida do Corinthians na Copinha, assim, no quesito criatividade e tudo mais, porque essa equipe se mostrou ser uma equipe que me lembrasse muito o time do Carille, um time que sabia sofrer, que não sofria tanta pressão, que sabia sofrer, sabia suportar a pressão dos outros times, e era um time bem sólido defensivamente. Tanto que até a final ele tinha tomado só 3 gols em 8 jogos. Isso porque 2 desses 3 gols tinha sido com o time reserva. Então o time titular mesmo em 7 jogos tinha tomado apenas 1 gol até a final. Nas oitavas de finais, o Corinthians acabou tendo que lidar com o Ituano, o time que vinha de uma sequência de 33 pênaltis batidos na rodada anterior, e mais uma vez a partida do Ituano contra o Corinthians foi parar nos pênaltis. E desta vez a gente teve a estrela de Cauê brilhando. O goleiro que não disputou a última Copinha de 24 porque ele estava com o ligamento do joelho rompido, ele teve a oportunidade de disputar esta Copinha e acabou pegando 3 pênaltis nesta disputa, sendo o principal destaque do time nesta fase. Na sequência, o Corinthians faz 2 vitórias, tanto nas quartas quanto na semifinal, por 1-0, vencendo gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Grêmio. Do Ituano para frente, o Corinthians não fez nenhuma partida brilhante e mudou o esquema de jogo. Como eu disse, na primeira fase o Corinthians jogava num esquema muito parecido com o 4-2-4, muito parecido com o que jogou o ano passado. Jogava com a linha de 4 com o Caipira, o Fernando Vera, o Garcês e o Denner formando a linha de 4 zagueiros, o Bahia e o Vitor Dourado fazendo a dupla de meio campo. E na frente tinha o Luiz Eduardo, o Luiz Fernando, um em cada ponto, o Luiz Eduardo na esquerda, o Luiz Fernando na direita. E na frente o Nicolas sendo um segundo atacante, tendo mais mobilidade, sendo um jogador mais driblador, caindo um pouco mais pelos cantos. E o Guinegão como centroavante do time. O Guinegão, inclusive, foi um jogador que me estressou muito, principalmente na partida contra o Grêmio, se eu não me engano. Que toda bola que passava no pé dele, ele acabou desperdiçando. Que inclusive contra o Vasco é ele que faz o gol. Então acho que, se eu não me engano, foi justamente contra o Grêmio que ele me irritou muito. E depois da fase de grupos, o técnico da base do Corinthians tira os 2 Luizes, né, o Luiz Fernando da esquerda e o Luiz Fernando da direita e o Luiz Eduardo da esquerda, coloca o Dieguinho para ser um meio armador mesmo, e coloca o Tomás para fazer uma trinca ali de volantes, dando mais liberdade para o Vitor Dourado e para o Bahia saírem, darem mais opção de jogo ali para ajudar o Dieguinho na armação e fazer uma dupla de ataque com o Nicolas e com o Guinegão. E aí chegou o grande jogo da decisão. O Corinthians, por ter tido uma campanha ao decorrer da competição pior que o São Paulo teve, se não me engano, chegou com a melhor campanha de todos, goleou, não perdeu o jogo, tudo. Só teve um empate ali contra o Fluminense, acabou passando nos pênaltis. O São Paulo, por ter a melhor campanha, teve o direito de ter torcida única no estádio do Pacaembu. E eu achei que seria bem tranquilo. Eu não estava com tanta expectativa, eu achava que o Corinthians não passava nem do Vasco. Mas ele acabou passando, foi avançando e chegou na final. E na final o Corinthians literalmente achou 2 gols, com 2 lançamentos no campo de defesa que chegaram no ataque. O primeiro o Denner dominou, driblou dentro da área e chutou de direita, fez um golaço. E o segundo, o Nicolas se protege do contato com o zagueiro, a bola bate na nuca dele, sobra pro Guinegão só tirar do goleiro e fazer 2-0. Eu achei que ali estava garantido, porque o que eu tinha assistido, eu gostava principalmente do sistema defensivo do Corinthians, que era um sistema defensivo, como eu disse, muito sólido. O time titular mesmo tinha tomado 1 gol só até então. Então eu achei que ali o Corinthians ia saber segurar o resultado e garantir mais um título de Copinha. Mas logo depois do segundo gol, numa cobrança de escanteio, o São Paulo diminui, vai para o intervalo com 2-1. E no segundo tempo eu acabei não assistindo o jogo, eu precisei sair de casa. Não vi o segundo tempo, mas o que eu ouvi é que o time do Corinthians voltou completamente desligado, assim como o time profissional no dia seguinte entrou no segundo tempo também totalmente desligado. E o São Paulo fez o resultado a partir dos deslizes da defesa do Corinthians, fazendo 3 gols de cabeça. Problema sério da bola aérea, tanto na base quanto no profissional. E o Corinthians acabou tomando uma virada
que pode se dizer histórica na base do Corinthians, que eu não sei se isso já tinha acontecido. E assim, como eu disse, eu não esperava o time chegar nem na final. Eu não acreditava que não passava do Vasco, acabou passando. E no jogo contra o Grêmio, eu até falei para um amigo meu que eu gostaria que o Corinthians fosse eliminado contra o Grêmio, se fosse para não ser campeão, que se fosse eliminado contra o Grêmio. Eu preferia não chegar na final do que perder o título para o São Paulo. Quais foram os jogadores que subiram? Acabaram subindo para o profissional pós-copinha? O goleiro Cauê, mas o Cauê não vai integrar o elenco a princípio, já que a comissão técnica optou por dar umas férias para o Cauê, já que o Corinthians tem reposições à altura para ser titular, como Donelli e Hugo Souza. O Cauê vai integrar e vai brigar por posição para ser o terceiro goleiro com o seu reserva, Felipe Longo, que hoje é goleiro do Sub-20 da seleção brasileira. Mas de qualquer forma, o Cauê não está nos 11 que o GE anunciou, mas nesse parênteses, foram 12 jogadores que vão subir para o profissional. Os laterais Denner e João Vitor Jacaré, os zagueiros Fernando Vera, titular da Copinha, e Guilherme Gama, os meio-campos Bahia, Iago e Luiz Eduardo, e os atacantes Dieguinho, Guinegão e Nicolas. Todos esses jogadores já foram informados e provavelmente já estão a serviço do time profissional do Corinthians. E como eu já disse, desses 12, o Cauê não vai integrar agora, ele vai ter um período de férias e depois ele já se apresenta para o profissional do Corinthians. E provavelmente o goleiro Cadu, que hoje ocupa o posto de terceiro goleiro porque o Longo não está a serviço da seleção. Provavelmente com a volta do Felipe Longo e do Cauê, o Cadu deve ser rebaixado novamente para o time sub-20. Os laterais Denner e João Vitor Jacaré. O João Vitor Jacaré, junto com Guilherme Gama e Iago, nem sequer disputaram a Copinha, estão pulando etapas, são do time sub-17 e já estão integrando o time profissional. O Iago, inclusive, já estreou pelo time profissional lá no começo do ano passado, quando o Corinthians, no início da temporada, não tinha ninguém para pôr no banco de reserva e acabaram chamando alguns jogadores do Sub-17 para integrar o banco de reservas do Corinthians, e o Iago acabou tendo 2 oportunidades de jogar com a camisa do Corinthians sob o comando do Mano Menezes ainda. E o Guilherme Gama foi um jogador que chamou a atenção do Ramon Dias no jogo treino contra a União Barbarense, e ele acabou entrando nesse jogo e agradou o Ramon Dias, e ele também pulou etapas e já ficou no banco de reservas no jogo contra o Água Santa. E a subida tanto do Vera quanto do Guilherme Gama e a confirmação do Tchoca, né, porque o Tchoca, os 2 jogos que fez para mim foi muito bem, mostra que o Renato, que era o jogador que aparentemente seria uma opção vinda do Sub-20, não agradou tanto a comissão técnica e pode ser que ele seja emprestado para ganhar minutagens e experiência. E assim como os 2 que eu citei, o Guilherme Gama e o Iago, o João Vitor Jacaré também não participou da Copinha, ingressando direto o profissional do Corinthians. Bahia e Luiz Eduardo. O Bahia para mim foi o principal jogador do Corinthians na Copinha, junto do Denner e do Cauê. Para mim foram os 3 principais jogadores do time nesta competição. E um que eu gostaria de ver que não foi citado aqui era o Caipira. Eu gostei bastante, principalmente das primeiras partidas do Caipira. É um lateral bem ofensivo, característica essa que eu gosto e que o Léo Maná não tem demonstrado no profissional. Eu não sei se o Léo Maná ele ainda está um pouco inseguro, está um pouco nervoso de estar no profissional, mas ele ainda não conseguiu demonstrar essa capacidade ofensiva, e o Caipira parece que tem de sobra. Então eu gostaria de ver o Caipira durante o campeonato subindo, principalmente porque o Corinthians vai precisar de uma terceira peça de reposição na lateral direita. O Mateuzinho é o titular, o Léo Maná é o reserva imediato, mas eu acho que vai precisar de mais um lateral, um segundo reserva, principalmente por questão de lesão, de suspensão, do calendário lotado, e pode ser que o Mateuzinho precise descansar e ter uma segunda opção. É interessante, então eu acredito que o Caipira subir seja interessante. O Luiz Eduardo, como eu disse lá atrás, eu ia falar um pouco do quarteto ali que iniciou a Copinha, e o Luiz Eduardo, que ele até tem uma particularidade de que ele está no clube há menos de um ano, então ele precisou ser inscrito no Paulista na lista A, ocupando uma vaga de um jogador mais experiente.
E eu particularmente, dos 4 que começaram, o Luiz Eduardo, o Luiz Fernando, o Nicolas e o Guinegão, foi o que menos me agradou. Inclusive ele acabou se tornando banco durante a fase de mata-mata da Copinha. Então eu particularmente deixaria ele no Sub-20, não teria subido ele agora e nem teria inscrito ele no Paulista. Apesar que tem vagas ainda para alistar, mas eu guardaria por um possível reforço que não deve vir, mas eu guardaria, já que a lista B ela é ilimitada. Eu acho que tem jogadores mais interessantes para se inscrever do que o Luiz Eduardo. Dieguinho, Guinegão e Nicolas são os atacantes que fecham essa lista. O Guinegão já teve a oportunidade de estar no banco de reservas desde o ano passado. Ele ainda não teve a oportunidade de estrear. E, sinceramente, eu daria um pouco mais de tempo dele no Sub-20. O que eu vi dele da Copinha não me agradou muito, principalmente no jogo contra o Grêmio. Toda a bola que passava no pé dele, a jogada acabava. Ele foi bem mal nesse jogo. Ele teve muita dificuldade para finalizar, para concluir em gol, e acabou fazendo só 2 gols. É verdade que o gol contra o Vasco foi bem bonito, foi bem difícil, foi um chute de fora da área, cruzado, no canto, mas eu acho que ele precisa maturar um pouco mais, e o Corinthians para centroavante não precisa. Hoje ele tem Yuri Alberto, Pedro Raul, que vem mostrando evolução, apesar de toda a ruindade dele, e o Hector Hernandes, que já que contratou tem que pôr para jogar. E o Nicolas, que é um jogador ciscador, o tal do pontinha brasileiro que cisca e não faz muita coisa. Eu daria uma chance, porque esse tipo de jogador ele pode demorar um pouco para maturar, para ganhar experiência, mas pode ser muito interessante, principalmente na quebra de linhas, que o Corinthians tem pouco hoje no time profissional. Só tem o Thales Magno, que tem essa capacidade de quebrar linhas com velocidade. O Memphis é técnico, é driblador, mas ele não tem a velocidade que o Nicolas tem, que o Thales Magno tem. Então eu acho que o Nicolas pode ser uma peça interessante para subir, para ser uma característica diferente do que o Corinthians tem no ataque hoje. Então é isso, eu acho que eu falei demais da Copinha. Eu não imaginava que eu teria tanta coisa para falar da Copinha assim. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. O Corinthians, eu sinceramente acho que essa dos times que chegaram na finais, que eu lembro, talvez eu ia fazer um vídeo falando, será que é o time mais fraco que já foi campeão, mas acabou não sendo campeão, então eu acabei não fazendo esse vídeo. E aí eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês teriam subido. O Corinthians tá no impasse de comprar o Garcês, que está emprestado, e para comprar tem que pagar 2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos dele. Então assim, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Caipira, sobre o Garcês, sobre algum jogador que eu não citei que vocês acham interessante. Deixa aqui nos comentários pra gente estar conversando, batendo esse papo maneiro sobre o Corinthians. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!